Então, João 1, o versículo 1, que vai falar exatamente assim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha no meio, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Está falando de João Batista. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Que Deus abençoe a ministração dessa mensagem, que o Senhor venha com o seu Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, para que as entrelinhas dessa mensagem possam criar vida em nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Natal não é apenas uma celebração histórica do nascimento de Jesus, mas ela vai ser sempre um convite a uma transformação pessoal. Quando a gente acaba entendendo o Natal apenas como o nascimento de Jesus, então a gente vai estar ligado àquilo que as pessoas tanto falam no mundo, né? Que vai chegando o tempo do Natal e aí começa a nascer então a ideia do espírito de Natal. E o espírito de Natal vai fazer com que você abra o seu coração e você seja generoso com pessoas, você seja caridoso, você seja cuidadoso com pessoas, você seja, né? Mas esse é o tempo do espírito de Natal. Mas essa é uma leitura que a gente faz, que a gente acaba fazendo exatamente de um pensamento só do nascimento de Jesus naquela época. Só que o nascimento de Jesus, ele não é simplesmente para gerar um tempo específico dentro de um ano, um espírito de Natal. Mas Jesus nasce entre os homens. Jesus encarna entre homens, exatamente para que haja a transformação do coração desse homem. Então, o que vai fazer, o que vai gerar nesse homem não é simplesmente o Espírito de Natal, mas é o Espírito Santo de Deus que vai ser gerado no nosso coração. E a partir daí, eu entendendo o nascimento desse Senhor Jesus, o porquê que Jesus nasceu, o porquê que Jesus teve que encarnar entre nós, e a gente vai entender isso hoje, por que Jesus teve que encarnar, ou seja, nascer entre os homens, para que a gente pudesse ser transformado. Então, a minha primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero tratar com você é a gente conseguir fazer essa análise muito além de um nascimento de Jesus que gera um espírito de Natal, né? Então, refletir que Cristo é chamado, refletir sobre o nascimento de Cristo é ser chamado a compreender que esse evento é ir além do momento, de um momento no passado. Ele deseja transformar a nossa vida no presente. Ok? Então, se nós estamos reunidos aqui, sempre o desejo dele, a vontade dele vai ser sempre transformar a nossa vida no presente. Ok? Esse é o verdadeiro propósito natal. Mudar a vida. Transformar a vida. Se Jesus vem e nasce entre os homens, entre a gente, é para transformar a vida. Então, ok.
Então, já que a gente entendeu bem esse ponto, eu quero agora começar a trabalhar com você, pode já em Gênesis, eu quero começar a trabalhar com você o porquê que Jesus tem que nascer entre os homens. Por que Jesus ele passa a ser a palavra encarnada de Deus entre os homens, ok? Então a gente vai ver em Gênesis 8 essa passagem que fala sobre Adão e Eva, que estava lá. Quando o homem e a sua mulher, Adão e Eva, ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ok? Então, eles ouviram o caminhar do Senhor pelo jardim e eles já haviam pecado, feito o que não deveria ter sido feito, ouvem os passos do Senhor, a vinda do Senhor, e eles vão se escondem do Senhor. Ok? Beleza. Então, vamos entender aqui agora. Nós estamos falando da criação, nós estamos falando do princípio de todas as coisas, nós estamos falando que Deus criou todas as coisas, e depois de criar todas as coisas, ele formou o homem, e depois do homem forma a mulher. Ok? E coloca esse homem e essa mulher em um jardim, que é o chamado Jardim do Éden, exatamente. Agora, o interessante é notar que esse jardim não é todo lugar um jardim. Tudo que Deus criou não é um jardim. Né? A gente vai ver isso aqui. Deixa eu ver onde está. Daqui a pouco senão eu vou pular muita coisa aqui. Mas alguns fatos importantes estão expressos aqui nesse ponto. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, os passos do Senhor que andava pelo jardim. Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus que andava pelo jardim. Então, um dos primeiros pontos é o som do Senhor que andava pelo jardim. Então, na viração do dia, você tinha o som do Senhor que andava pelo jardim. Então a gente vai começar a perceber e entender o seguinte, que essa era uma ação comum de todos os dias. Isso era algo que acontecia todos os dias de forma comum, de forma corriqueira. Todas as vezes Deus aproxima-se do homem, ou seja, o homem sempre ouve o som do Senhor vindo em sua direção, e através desse vir do Senhor, Deus fala para o homem o que ele vai fazer. Olha, Adão, você vai dar o nome aos animais, sabe? Há uma conversa, há uma troca, há uma via de ligação entre esse homem e esse Deus tão comum e tão forte e tão diária e tão cotidiana e tão normal que era Deus andando por esse jardim em direção ao homem. Então, um ponto que eu quero deixar guardado, que isso vai fazer importância, vai ter importância daqui a pouco, é os passos do Senhor, o som do Senhor que andava pelo jardim. Essa era a ação natural de Deus entre a sua criação, caminhar lado a lado. Então, qual era a ação natural de Deus? Caminhar lado a lado com o homem. O que faz com que... O que o pecado faz? O pecado exatamente tira, rouba, usurpa esse caminhar lado a lado com Deus. Então, agora o homem já não tem mais a liberdade de estar com esse Deus. Ele está se escondendo, que é o segundo ponto aqui. Né? Ou seja, primeiro, a relação comum e habitual, o relacionamento, subentende-se que essa comunhão era natural. Como eu falei, né? Constantemente não havia necessidade de realizar algo especial para ter essa presença. Não seria necessário uma realização de um culto especial, não havia necessidade de uma realização de uma oração diferente ou de algo para tentar chamar a atenção de Deus, para tentar mostrar a Deus, eu estou aqui, porque era natural. Era natural. Era tão natural que se nós conseguíssemos ver Deus fisicamente, que Deus é espírito, não se vê, Deus é espírito, mas se você conseguisse olhar e ver, você estaria vendo Adão andando por esse jardim, conversando e talvez até gesticulando, como a gente quando conversa um com o outro, nossa reação normal de falar é gesticular. Olha como é que eu gesticulo tanto. Então a gente talvez estaria vendo Adão gesticulando.
A gente estaria vendo talvez Adão sozinho gesticulando, mas era tão normal a presença de Deus naquele lugar que ele estaria conversando. E essa era a relação tão linda que Deus tinha com a sua criação. Ele cria todas as coisas, cria um local específico para colocar sabe, a sua criação máxima. Que ele olha a Trindade junto, Pai, Filho e Espírito Santo, então ele vai dizer agora, façamos o homem. Para tudo, para todas as coisas. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz. Deus disse, haja. Deus disse, mas na hora que ele vai fazer o homem, ele junta a Trindade e diz, façamos o homem. Mas façamos como? Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, façamos esse homem para quem pode ser expresso através dessa figura que nós estamos fazendo, através desse homem que nós estamos fazendo, ele será a expressão da gente sobre a face da terra. Ele será a expressão da gente sobre toda a criação. Ele domina sobre todas as coisas, mas através da expressão nossa. Por isso, façamos esse homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos dessa forma. E ele faz o homem. Ele cria a sua obra-prima que somos nós. E a sua obra-prima, que somos nós, o desejo maior e mais intenso que esse Deus tinha na sua obra-prima, na criação desse homem, sabe qual era? Andar lado a lado todos os dias como algo natural e espontâneo. Esse homem não precisava criar nada, não precisava fazer nada, não precisava ir além de nada, porque ele já tinha a presença de Deus. Andando por esse jardim, ele ouvia o som de Deus vindo em sua direção todos os dias. E isso era natural. Então, olha quanta coisa foi roubada. Olha quanta coisa foi roubada. Deus se aproxima do homem com o desejo de, a cada dia, ter relação com esse homem, de conversa, de intimidade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Ok. Muitas vezes nos é relatado a forma como Deus se dirigiu a Adão, sempre demonstrando a sua vontade e intenção. Nós já falamos sobre isso. E eu coloquei num segundo ponto, nesse pequeno versículo aqui, ele diz, esconderam-se da presença de Deus, né? Ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, ele ouve o som do Senhor vindo em sua direção, que antes era normal e agora já não é mais normal. Antes, o som da vinda do Senhor na sua direção talvez gerasse alegria de saber, Deus está aqui, o meu Senhor, o meu amigo, o meu Deus está aqui. Mas agora alguma coisa havia sido rompida. Agora alguma coisa aconteceu de muito forte, muito grave, porque aquele som já não estava mais gerando alegria, mas gerando medo. Aquele som já não gerou mais alegria, aquele som agora gerou uma apreensão, um medo. A ponto tal desse homem e dessa mulher se esconderem entre as árvores do jardim para fugir da presença de Deus. Deus vai perguntar, Adão, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Se um dos atributos de Deus é a onisciência, ele sabe de todas as coisas. Se um dos atributos de Deus é a onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus sabia onde esse Adão estava, mas ainda assim ele pergunta, Adão, onde você está? Na intenção de dizer, você não está mais no lugar que você deveria estar. Você permitiu que alguma coisa roubasse a naturalidade do nosso relacionamento. Você permitiu que alguma coisa roubasse a naturalidade, a natureza da relação do Criador com a sua criatura, do seu pai com o seu filho. Então, Adão, onde você está? Onde você foi parar? E Adão vai exatamente dizer para ele, Senhor, eu vi que estava nu. Eu percebi que estava nu. Eu tive medo e me escondi. E daí, então, o Senhor vai perguntar, mas quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você fez aquilo que eu falei para você não fazer? Deus sabia exatamente o que ele tinha feito. E daí tudo começa a quebrar na relação. Porque a relação quebrada entre Adão e Deus fez com que a relação também quebrasse entre Adão e Eva.
Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela me induziu e eu comi do fruto. A culpa não foi minha, a culpa é dela. Eva, não, Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da serpente, porque ela me induziu e eu comi desse fruto. E a relação é quebrada. A relação dentro de um jardim que foi preparado para receber a presença de Deus junto com o homem havia sido quebrada. A relação é rompida. O comprometimento do relacionamento entre Deus e o homem é rompido. Nossas práticas é a nossa razão de nos fazer perder isso. A prática do homem, a prática da mulher foi a razão pelo qual ele perdeu a presença do Senhor. As nossas práticas diárias, elas são a razão de nós termos ou perdermos. De nós sermos aquilo que Deus quer ou nós sermos aquilo que nós plantamos para as nossas vidas. Então a gente vai percebendo toda a história da criação, o porquê Jesus precisou nascer entre os homens novamente. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. A partir desse momento, não se ouve mais os passos do Senhor andando pelo jardim. Acabou. O homem acostumou-se a viver no silêncio. Até esse momento havia uma tranquilidade, uma verdade entre todas as vezes que Deus chegava a esse jardim, que encontrava-se com o homem, Deus sempre tinha algo para tratar e para trazer para esse homem. Ou seja, todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, Deus sempre tem algo para falar conosco, diretamente. Sempre Deus tem algo para ministrar ao nosso coração. Sempre Deus tem algo para entrar no seu coração, para trabalhar no seu coração, para dizer algo para você que vai fazer com que você pense em alguma coisa e mude alguma atitude. Quantos estão entendendo isso? Só que agora o homem já não tem mais isso. Agora acabou. Não se ouve mais o som do Senhor vindo em sua direção. E sem ouvir o som do Senhor vindo em sua direção, esse homem aprendeu a viver no silêncio de Deus. E aprender a viver no silêncio de Deus quer dizer plantar as suas próprias sementes, criar a sua própria história, criar a sua própria realidade. E criar a sua própria história e criar a sua própria realidade sem a presença constante de Deus sobre as nossas vidas vai fazer com que nós colhamos coisas que nós não gostaríamos de colher. A pior coisa que pode ter na nossa vida é o silêncio de Deus. Não que Deus tenha se calado, mas porque nós saímos do lugar que deveríamos estar. Não que Deus tenha parado de falar, mas nós estamos no lugar errado. E ele continua perguntando, talvez para mim e para você, onde você está? Adão, onde estás? Fulano de tal, onde você está? E ele está dizendo, eu estou lhe perguntando isso porque a minha vontade, o meu desejo é que você esteja no lugar que eu criei para a relação. Há um lugar específico que Deus criou para a relação. Que no caso de Gênesis, era o jardim do Éden. Amém? Ok. Então vamos refletir sobre esse jardim. O que significa esse jardim? Deus havia criado esse jardim quando colocou o homem lá. Deus havia criado com o intuito do encontro, né? Gênesis 2:8 já está ali, ok? E na minha versão, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ok? A leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então vamos entender que depois de Deus criou todas as coisas, criou todo o mundo, não era todo o mundo o jardim. O jardim, Deus criou todas as coisas e depois ele plantou um jardim no Éden, onde? A leste. Então há um local específico. Há um lugar específico. Deus cria todas as coisas, depois ele planta um jardim a leste.
a leste. Ou seja, ele criou um lugar específico para o relacionamento. Ele criou algo específico para esse relacionamento. Amém? Aqui na minha versão, né? Aqui estava dizendo, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara. Ok? Isso significa que há um lugar específico que Deus colocou o homem e nesse lugar se encontra com ele. Não era todo o lugar um jardim, isso aqui eu também já falei agora, né? Mas uma localização específica. Há uma forma específica do encontro com Deus. O jardim que fora destruído ou inutilizado necessitará agora passar por uma reforma e novamente ser apto a receber a comunhão da família. Então, esse jardim que foi inutilizado, porque a Bíblia fala que ele... Quer ver? Gênesis 3, amor, por favor. Gênesis 3, do 23 ao 24. Olha como é que ele vai dizer. Pois o Senhor Deus, que ele fez o quê? Expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden. E uma espada flamejante se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Então volta, por favor, de novo. Olha que coisa interessante aqui agora. Pois o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden. Para quê? Porque ele expulsou do jardim do Éden. Para quê? Para cultivar a terra da qual fora tirado. Ele tira o homem de lá para cultivar a terra que o homem fora tirado. Tá dando para entender isso? Deu para entender isso? O que está dizendo é o seguinte: ele tira o homem e vamos reconstruir, e vamos replantar, e vamos refazer na terra que esse homem foi expulso. Vamos trabalhar esse jardim. Vamos preparar esse jardim novamente. E o segundo ponto importante é que eles são expulsos porque eles não poderiam comer agora como pecadores da árvore do fruto da vida, senão tornariam-se eternos pecadores. Ok? Mas o que me chamou a atenção nesse texto é isso aqui. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Ele vai trabalhar esse jardim. Gente, que jardim é esse? Que jardim é esse hoje que Deus está trabalhando? Que jardim é esse? Que local específico é esse que Deus tem para o encontro? Por que que Jesus nasce? Por que que Jesus é encarnado novamente? Eu posso afirmar que o jardim que nós vimos lá no Gênesis, que era físico, de um jardim literal, hoje a manifestação e o cuidado e a ação de Deus sobre a vida do homem não está mais estabilizada ou pautada dentro de algo ou coisas ao nosso redor. Mas agora o homem passou a ser o templo do Espírito Santo. Então agora passou a ser que o jardim que Deus está trabalhando está aqui dentro de você. É o meu coração, é o seu coração. Então Deus agora, o que ele está dizendo para mim e para você? Que ele está de volta, trabalhando e cultivando a terra do seu coração. Está novamente trabalhando e cultivando a mim e a você para quê? Para novamente ter o local do encontro. Para novamente ter o local da reunião, da relação, de onde ele vai falar livremente com a Leila, com o Carlos, comigo, com a Linda, com o Antônio. Vai falar ao nosso coração de uma forma tão plena, tão natural, que nós não vamos precisar fazer um culto de alguma coisa, ou subir e fazer uma oração não sei o quê. Por quê? Porque o som do Senhor vindo em nossa direção será algo natural, espontâneo. Deus olha para mim, para você, Sandra, e está dizendo, olha, não precisa fazer nada do que o simples. Não precisa fazer nada do que aquilo que é natural. E qual que é natural? Viva
pelo Senhor. Viva na expectativa de ouvir o som do Senhor vindo em sua direção e na minha direção e vai falar comigo e com você, Valentina. Vai ministrar o nosso coração. E através de ministrar o nosso coração, é através disso que nós começamos a ser, então, novamente, a expressão exata de Deus no meio da sua criação. A mesma expressão que Deus trouxe sobre a vida do homem quando ele juntou a Trindade e disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Por quê? Porque ao fazer um homem à imagem, à semelhança, nós estamos fazendo a criação do Senhor, que vai representar o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia entre a criação. Então, Deus expulsa por breve momento esse homem, para que esse homem não se torne eterno pecador ao se alimentar da árvore da vida, mas não é simplesmente tira o homem daqui como um castigo, é para fazer o quê? Uma reforma. Ele vai cultivar o coração. Ele vai trabalhar na nossa vida novamente. Ele vai ministrar o nosso coração novamente. Amém? E eu botei, e essa reforma será com a vinda de Jesus, que nos fará com que esse jardim, o coração, seja habitável. Então era necessário que a palavra que estava no início manifeste-se agora entre os homens. Para quê? Para que nós possamos acreditar e ter novamente a expressão visível de Deus sobre os homens. Olha como é que o princípio é o mesmo. O princípio continua sendo o mesmo. Bom, então agora estamos no ponto onde o jardim tornou-se inabitável. Agora a gente chegou na nossa história, a gente chegou num ponto que o jardim está inabitável, ok? O silêncio não se ouve mais os passos do Senhor em sua direção. Não há mais como ouvir os passos de Deus, não há mais conversa, comunhão, troca de palavras com Deus. O local passou de jardim a terreno baldio. O local passou de jardim a um terreno baldio. Sabe o que é um terreno baldio? Um terreno baldio, eu fui lá dar uma olhadinha só para poder especificar melhor. Um terreno baldio é um espaço de terra que está abandonado ou sem uso definido. O jardim tornou-se um espaço de terra, um local que está abandonado, sem uso definido. Tem mais. Geralmente é uma área que não foi construída, ou que mesmo tendo construções está negligenciada e sem manutenção adequada. E uma coisa que eu acho mais pesada, um terreno baldio existe a presença de mato alto, lixo ou entulho. Ou ouvimos a presença de Deus vinda em nossa direção para habitar o nosso jardim, ou estamos, à nossa própria sorte, tornamos aquilo que deveria ser um jardim do encontro como um terreno baldio, onde vai crescer mato, acumular lixo e entulho. E é o que mata as pessoas hoje em dia. E é o que faz com que as pessoas estejam desesperadas hoje, porque os seus corações muitas vezes estão cheios de entulhos. Está cheio de rancor, de raiva, de ódio, de ira. Está cheio de marcas, cheio de ranço. Ranços por problemas no passado, ranços de ódio por alguma coisa que aconteceu a você e que as pessoas às vezes não conseguem se libertar daquilo que está lá no passado e vão arrastando essa carga pesada por uma vida inteira, porque o coração, que deveria ser o jardim, tornou-se um terreno baldio. E a coisa mais linda que tem é que o Senhor passa por esses vários corações que estão com entulho, que estão com lixo, que estão com coisas guardadas aí que não deveriam estar. E Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: ei, vamos colocar uma cerca em volta desse terreno
e vamos transformar esse terreno novamente em um jardim. Vamos transformar novamente este local como um local do encontro. Vamos fazer com que Cristo nasça no seu coração. Vamos fazer e entender que Natal é o ato do nascimento do Senhor Jesus, não apenas como um momento histórico, mas como um momento de uma transformação hoje. Jesus entra para transformar a nossa vida hoje. Jesus nasce para transformar a vida da história da humanidade. Para arrancar o entulho, para arrancar o lixo, para arrancar a religiosidade, para arrancar a superficialidade, para arrancar do homem, talvez, essa inflexibilidade, essa não entender, o não querer, o não abrir mão. E o Senhor vem sobre as nossas vidas. E Jesus nasce para dar a luz a esse homem criatura. Amém? Então, assim, agora nós estamos prontos para entender o Natal. Agora nós estamos prontos. Quantos conseguiram entender essa escadinha da criação até chegar em Natal? Amém? Conseguimos? Então agora você vai ver em João capítulo 1, que é o texto de início, agora você vai conseguir entender um pouco melhor esse texto em João capítulo 1, do versículo 1 mesmo. Isso, que diz assim: no princípio era a palavra. Então, nesse princípio que a gente está falando é quem? É lá em Gênesis, amém? É no princípio de todas as coisas. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quem é essa palavra? É Jesus. É Jesus. É o ato, ele é a força. Tudo foi feito por intermédio desse, que é a palavra. Tudo foi feito. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 2, ele vai dizer: aquele que é a palavra estava com Deus desde o princípio. Então, desde o princípio que todas as coisas foram criadas, e um jardim foi criado para a relação do homem, foi feito por intermédio dele. Foi feito por intermédio dele. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então ele aponta o princípio, ele está apontando lá no início. Então a gente tem que entender que toda a criação foi feita a partir da vontade de Deus, da palavra de Deus, ok? E esse jardim foi feito por intermédio de quem também? Dele. Dele quem? Jesus. Então tudo foi feito através dele. Esse local do encontro. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. E o versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vamos entender que essa é uma referência de Jesus no princípio. Ok? Então, nele estava a vida. Então, vamos entender. Então, nós estamos falando que todas as coisas foram feitas através dele, que nada do que foi feito sem ele teria acontecido, teria sido feito, e que esse jardim foi feito por ele nas bandas do leste dessa criação, e ele coloca o homem e a mulher lá, e ele diz que nele estava a vida. Então, além do local, além do local do encontro, do local específico para que Deus se relacione com ele, para que Deus se relacione com a sua criação, para que Deus se relacione com o homem, agora ele está dizendo o seguinte: era a partir dele, era através dele, era a vida dele que estava nesse homem. Então, o que eu estou dizendo para mim e para você é o seguinte: o nascimento desse Jesus, o Natal que nós conhecemos, é para duas coisas. Primeiro, restaurar aquele terreno que talvez esteja cheio de entulho. Segundo, trazer a vida. A própria vida de Deus, a própria vida do Senhor. Cristo nascendo entre os homens, Cristo nascendo entre a sua criação, para transformar a compreensão e o entendimento desse homem, para fazer com que eu olhe para o meu coração e enxergue que não é mais aquilo que eu sou, mas agora eu começo a ser a expressão
daquilo que ele quer que eu seja. Porque uma obra começou a ser feita. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo? Uma obra começou a ser feita. Amém? Uma obra começou a ser feita. Uma obra na gente começou a ser feita. Ah, mas Léo, quando é que vai terminar? E eu sei lá. Eu não sei, mas eu sei que essa obra já começou a ser feita. Deus já está arrancando desse coração coisas que não deveriam estar lá. Deus já está novamente, como ele falou, plantando coisas para que as coisas ruins não estejam mais lá. Amém? Amém. Então João faz menção de que ele é a palavra, de que estava com Deus e que era Deus. E que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O jardim foi feito, o jardim no coração, foi feito por intermédio dele, o local exclusivo e preparado especialmente para o encontro. Para o lado a lado. Para viver lado a lado. A partir desse momento, nós, como homens, temos a oportunidade de acompanhar com os nossos olhos o processo de reconstrução, do processo de revitalização desse jardim, dessa vida. No versículo 14 agora, amor, por favor. E aí no 14 ele fala assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus precisava encarnar. Eu coloquei assim, escrevi assim, agora temos o Verbo sendo encarnado. Então, o que Deus está fazendo é tornar a palavra encarnada, a mesma palavra que vimos no início dizendo que tudo foi feito por intermédio dessa palavra. Deus está agora encarnando a sua palavra, vai tornar a sua palavra visível, habitando entre os homens. Como nós vimos, né, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, agora, qual é a missão de Deus? Então a gente precisa pensar, então, qual que é a missão de Deus? Ok? Porque nós já falamos sobre a criação, falamos sobre a criação de um local específico para o encontro, a gente viu isso agora, ok? Nós vimos agora que esse local específico, o Jardim do Éden, lá no Gênesis, aqui agora ele é chamado de coração, ok? E agora qual é a missão agora? A missão de Deus, eu escrevi. A missão de Deus é fazer com que toda palavra, toda vontade dele estabelecida lá na eternidade, que nós já falamos isso, lá na eternidade, a nosso respeito, ganhe uma expressão visível e tangível. Então, a missão de Deus agora é, com a vinda de Jesus nascendo entre os homens, então essa é a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? Fazer com que a vontade dele, estabelecida lá no princípio, a nosso respeito, ganhe uma expressão visível e tangível, que é Jesus nascendo entre os homens. Então, esse é o sentido verdadeiro do Natal. É uma reconstrução do jardim, antes destruído ou desconstruído a partir das nossas pretensões, ganho ou lucro. Quem é o único que pode transformar um jardim em terreno baldio é o homem. Então o homem transforma aquele local do encontro específico e natural, ele transforma em um local de acúmulo de lixos e vontade por causa das suas pretensões, do seu ganho ou do seu lucro. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Que a serpente aproxima-se da mulher e diz: você sabia que se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal? Você entende que no dia
Eu acho que também no dia em que é tão relevante isso, porque ele diz: no dia em que você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E a Bíblia diz que, vendo ele que era uma fruta bonita, aprazível, vontade de comer, comeu e deu também ao seu marido, que a comeu. Olha que coisa literalmente satânica, demoníaca. Porque ele tira do homem e da mulher a relação do agora e joga na relação para o dia em que. O homem não precisava de nada. Todos os dias ele tinha a presença de Deus, que supria as suas necessidades e tudo o que ele queria. Mas Satanás aproxima-se dele e diz: você sabia que no dia em que você comer, você vai ser, então, no dia, conhecedor do bem e do mal? Ou seja, ele joga a perspectiva desse homem não mais no presente atual, mas ele joga no futuro. Ele joga para um futuro. Ele rouba, ele lança no meio do homem um desejo, uma perspectiva, um lançar para colher no futuro. Por isso que Mateus capítulo 6 está dizendo: não se preocupe com o que vocês comem ou bebem, com o que vocês se vestem, não se preocupe com o que vai ser amanhã, vocês não conseguem produzir ou aumentar a sua vida um côvado que seja, um período de tempo que seja, porque vocês não sabem de nada. Então ele está dizendo: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão vivendo naquilo que no dia em que? Por que vocês fazem planos sem estar pautado naquele que é o dono de todas as coisas? E ele diz: vocês não precisam de tantas coisas. O que vocês precisam? Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Então, quando ele diz busque o reino e a sua justiça, ele está trazendo a gente de volta para onde? Está trazendo a gente de volta para o local do encontro. Está trazendo de volta a um mergulho para a nossa interioridade, para a nossa espiritualidade, para o nosso ser, para o nosso íntimo, e encontrar dentro desse ser e desse íntimo a certeza de que nada vai nos faltar, de que nada está perdido. E de que eu não preciso mais olhar e tentar achar como no dia em que, porque no dia em que aguça a nossa perspectiva de alguma coisa que pode ou não dar certo. Mas o Senhor tira de mim e de você a perspectiva do que pode e não dar certo para trazer a certeza de um Cristo que nasceu entre os homens para transformar a sua vida, para trazer novamente a convicção de quem nós somos e de para que nós fomos criados. Amém? Então, perdemos o coração quando achamos mais valioso que é receber do que estar. Perdemos essa ideia. Quando não havia nada, quando não havia nada de maior valor do que ouvir os passos do Senhor em nossa direção. Não havia nada de maior valor para Adão e Eva do que ouvir o som do Senhor andando pelo jardim, e isso não me gerando nenhum medo ou qualquer constrangimento, mas alegria. Né, Marco? Marcos. Aqui é o Marco. Se nós tivermos a convicção disso, então não há nada mais prazeroso, Milena, do que ouvir os passos do Senhor vindo em sua direção. Por quê? Porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu. Não nasceu para nos dar um fato histórico, não nasceu para nos, tirar ou fazer o nosso calendário agora ser transformado antes de Cristo e depois de Cristo, mas nasceu para transformar a vida do ser humano novamente. Então, nós não podemos perder o quão valioso é estar. Então, assim como o homem, antes de sua queda, tinha uma percepção plena da presença de Deus,
Deus agora envia o seu filho, que é a palavra que nós lemos agora, a nascer entre os homens. Para quê? Para que novamente esse homem pudesse ou possa ter uma percepção expressiva e tangível do que é ter o jardim novamente habitado por Deus. Isso se faz de forma tão parecida com o início que chega a assustar com a grandeza que o Criador Deus fez ou é por nós. Amém? Emanuel, Deus conosco. Ah, perfeito. Emanuel. Passamos a entender isso, que é o Deus conosco. É o Deus conosco. Só me dá um minutinho, é porque eu vou falando, gente, aí meu esboço, eu mesmo atropelo o meu esboço. Eu já não sei mais onde eu estou aqui no meu esboço. Então, uma ordem de como cuidar do jardim, de como cuidar da relação. Tá, Gênesis 2, por favor. Porque agora ele vai mostrar pra gente como cuidar desse jardim. Gênesis 2, versículo 16. Vai ser o 16 e o 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Há um cuidado que precisa ser tomado. Coma livremente. Seja você. Mas atente. Atente. Porque ninguém é responsável se eu ou você perdemos a presença de Deus. Nós somos os responsáveis. As nossas atitudes definem quem nós somos. As nossas atitudes definem quem nós somos. Uma ordem de como cuidar do jardim. João capítulo 8, versículo 31 e 32, amor. 31. Aí, isso. E olha só. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O jardim é reconstruído. Mas então, como manter esse jardim? Nenhum jardim se mantém belo, florido, lindo, sem manutenção. É necessário entrar nesse jardim. É necessário mergulhar nisso. É necessário olhar. Eu acho tão bacana aqui, porque para vocês que já moram aqui há muitos anos é normal. Para mim, que eu estou aqui há pouco tempo, eu continuo ainda sendo impactado. Como na época das flores, os jardins nas ruas estão floridos, lindos, né? E acabou aquela estação que você passa lá, talvez no outro tempo, tem um outro tipo de flores ali, próprio para aquela estação. E cada estação você vai vendo os jardins na rua sempre floridos e bonitos, com as plantas, com as flores próprias de cada estação. Isso não acontece sozinho. Isso tem que ter uma pessoa ali. Não acontece sozinho de estarmos na presença de Deus, sem esforço. Quando a gente olha, volta por favor, quando a gente olha esse versículo 31, quando a gente olha esse versículo 31, disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Firmes quer dizer inabaláveis. Firmes quer dizer que por mais que haja vento, eu não caio. Por mais que haja investidas que possa mexer dentro de mim, ainda assim eu permaneci firme. É cuidar dessa vida. É cuidar da nossa vida. É entender, estamos falando sobre Natal, que Cristo nasceu entre os homens. Amém? Mas da mesma forma
que Deus criou todas as coisas, criou um jardim, e através do homem o pecado entrou no mundo, através desse homem que traz novamente a vida sobre as nossas vidas, nós podemos mais uma vez estragar tudo com as nossas ações. Nós queremos a presença dele. Amém? E eu coloquei, que forma linda de Deus tratar com seus filhos. Ele restaura novamente o jardim através do seu filho, com uma expressão visível, tangível, perceptível, que o jardim pode novamente ser habitado. Glória a Deus. Ouça, e eu botei assim, interessante, eu botei assim, ouça os passos dele em sua direção. Talvez hoje o Senhor tenha nos chamado exatamente para isso. Para ouvirmos os passos dele em nossa direção. Para ouvirmos o som dele em nossa direção. Para cuidar de nós. O fato de você estar aqui hoje é que Jesus nasceu dentro de você para que possa perceber que o seu coração não é local de entulho, mas sim um jardim preparado para o encontro. Talvez você possa achar que você veio visitar, mas você veio porque o Senhor queria que você ouvisse os passos dele chegando em sua direção, o som dele vindo em sua direção, para mostrar para mim e para você que o nosso coração não é local de entulho, mas é um jardim do encontro. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, que Jesus não está mais entre nós, em pessoa, em carne. E agora? Ok, Jesus veio, nasceu, fez a sua obra, mas ele não está mais entre nós. Você não consegue mais enxergar a pessoa física de Jesus. E nem Jesus, quem está aqui entre nós é o Espírito de Deus. Vou para o Pai e deixo com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que habita aqui entre nós. Tá, mas e agora, né, Marco? E agora? Como é que a gente pode fazer? E eu dizer, como fazer para que essa palavra continue com a expressão visível e tangível? Como fazer para que essa palavra continue operante? Aí eu botei, agora a missão de Deus continua em nós. Ou melhor, através de nós. Não é? Agora essa vontade de Deus continua através de nós. Nós não temos a missão, nós somos a missão de Deus. Nós não temos uma missão, não. Agora, Rosana, você é a missão de Deus. Eu não posso simplesmente falar com que essa missão de expressar o evangelho seja uma missão, de fazer uma missão, que eu tenho essa missão, não. Porque quando eu digo que eu tenho essa missão, eu posso me esvaziar e me tirar dessa missão. Mas quando eu digo que eu sou a missão, eu estou dizendo que eu não existo se não for por esse meio. Para isso. O local do encontro deixa ser novamente o jardim para voltar a ser entulho quando eu deixo de ser a missão. Porque agora, Ramon, eu e você, nós somos, pela misericórdia de Deus, a expressão do amor de Deus entre os homens, que foi aquele versículo que nós lemos há pouco tempo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, há uma expectativa de uma criação que está vivendo em meio a entulhos da humanidade, esperando que homens que saibam que são a missão de Deus possam fazer aquilo que eles não vão conseguir fazer. Apresentar a pessoa, a obra e a crucificação de Cristo na cruz do Calvário. Para quê? Ao aceitarem Cristo, que nasceu, que viveu e que morreu como seu Salvador, passem agora a ser filhos de Deus. Amém? Deus agora nos envolveu na missão dele. A partir do momento que entendo que esse jardim está novamente habitado, que Cristo nasceu e se fez palavra viva, eu tenho totais condições de cumprir o propósito. Apresentar a Cristo nascido, através da nossa vida, para restaurar
total o ser humano a partir de uma perspectiva atualizada da vida relacional com o soberano. Eu vou ler novamente isso. Apresentar o Cristo nascido através da nossa vida para a reestruturação total do ser humano, a partir de quê? A partir de uma perspectiva atualizada da vida relacional com o soberano. Amém? Então nós entendemos. Então nós entendemos o que é Natal. Né, Marco? É muito mais do que o espírito de Natal. O espírito de Natal é apenas uma alegação que eu tenho para ser caridoso por um tempo. Mas se o Espírito de fato nasceu no nosso coração, se Jesus de fato nasceu no nosso coração, então isso é a vida inteira. Então eu passo a ser a expressão do amor de Deus dentro da minha casa. Eu passo a ser a expressão do amor de Deus no trato com as minhas filhas, com os meus filhos, no trato com os meus pais. Eu passo a ser a expressão do amor de Deus no trato com o semelhante. Mas não é só um tempo de Natal. É porque o Natal nasceu em você. É que Jesus nasceu em você. E isso muda tudo. Amém? Amém. Bota a musiquinha no fundo, vamos orar. Porque agora eu quero ungir sua vida.